Fala, galerinha, sou o professor Joás, professor de Física da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto Estuda aí. Hoje vamos falar sobre transformações gasosas, mais uma transformação. Eu falei que vamos ter 5 vídeos falando sobre estudo dos gases. Nós já tivemos, esse aqui é o 4º vídeo, se não me falha a memória. Então, primeiro falamos sobre a introdução, o que é um gás, como é que ele se comporta, quais são as características de um gás ideal. Que mais? Falamos das variáveis gasosas, tudo. Enfim, falamos algumas coisas, né? Depois a gente falou sobre, no vídeo falamos sobre a equação geral dos gases. No vídeo 3, uma transformação gasosa, a isotérmica. E nesse vídeo de hoje vamos mais uma transformação. Tá legal? Então vamos dar sequência aí. Ok, vamos para a tela aqui junto comigo. Ainda o tema transformações gasosas, né? Tema aqui, transformações gasosas. Vamos agora para a transformação isobárica, também chamada de lei de Charles, né? Jacques Alexandre César Charles foi um cientista francês que notou um certo padrão na expansão de gases quando submetidos ao aumento de temperatura. Embora o estudo e formulação da lei tenha sido realizado por Kilo-Sacks, Charles foi creditado por seu trabalho não publicado. Ele fez alguns livros aparecem como a lei de Kilo-Sacks, mas Charles apenas não publicou a lei, tá? Então aqui a gente vai chamar de lei de Charles, e a próxima lei que a gente vai chamar também a lei de Kilo-Sacks, que não é esse vídeo, tá bom? Então vamos aqui, o que diz essa lei? A lei de Charles é aplicada para transformações gasosas, onde a pressão é mantida constante, tá? Então por isso eu vou chamar de iso, que é mesma. Bárica vem de bar, que é uma unidade de medida de pressão. Então isobárica, mesma pressão. Então o gás ele vai sofrer uma transformação em que a pressão não vai mudar. O que ele disse? Para uma massa fixa de gás, mantida a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Falamos já esse termo aqui, nas aulas anteriores. Falei que todos os estudos de gases e termodinâmica usaremos apenas a temperatura absoluta, que é a temperatura na escala Kelvin, tá? Então ela é válida para a temperatura utilizada na escala absoluta, beleza? Ok. Então o que diz? Que mantendo constante a pressão, temperatura e volume ficam diretamente proporcionais. Isso quer dizer que, aumentando o volume, a temperatura aumenta. Diminuindo o volume, a temperatura diminui. Ou aumentando o volume, a temperatura aumenta, e diminuindo o volume, a temperatura diminui. Tá bom? Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também vai diminuir. Beleza? Como fica agora a fórmula? Lembra que esta aqui é chamada de equação geral dos gases. Nessa situação, a pressão, na situação 1, chamamos de P1, é igual à pressão na situação 2. Por isso, senhores e senhoras, o nome é iso, mesma, bárica, pressão, mesma pressão. Se as pressões são iguais, não tem motivo de diferenciá-las. Coloca apenas P. Que esse P vocês estão encontrando aqui na fórmula. P, P. Não é P1 e P2. E agora a gente cancela os
P's, né? A fórmula fica um pouquinho mais enxuta que essa aqui embaixo. É uma nova fórmula? Sim, mas é oriunda de um pequeno ajuste da equação geral dos gases que a gente viu. Ficou V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Senhores e senhoras, quando vocês tiverem duas grandezas dividindo no mesmo membro, significa dizer que elas são diretamente proporcionais, tá bom? Vamos agora aqui para a próxima. Falei para vocês sobre os gráficos também, que tem um gráfico clássico, que é o gráfico da pressão em função do volume. Só que aqui é o gráfico da pressão em função da temperatura. Tem um outro aqui. Então, da pressão em função da temperatura, por que eu botei, já que o outro você disse que era mais importante, Joades? Porque é o que está variando, ó, pressão e temperatura, que são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que é uma reta assim, ó, crescente, tá? Se o volume aumentar, a temperatura também aumenta. Percebam que aqui, ó, no finalzinho é pontilhado, chegando para o zero, que a temperatura em Kelvin, temperatura absoluta, aqui seria o zero absoluto. Existe uma lei da física que diz que o zero é inatingível. Daí a justificativa desse pontilhado quando se aproxima do zero. Tá bom? E como fica o gráfico clássico que eu falei para vocês, que é o da pressão em função do volume? Pressão, iso a mesma, bárica pressão. Então a pressão permaneceu constante. O volume aumentou, ó, de V0 para V. Ele aumentou o volume, mas a pressão permaneceu a mesma. Tá? Então fica assim, ó, uma reta paralela ao eixo do X, que é para indicar que a pressão não mudou. Tá legal? É isso. Então vamos testar, vamos treinar agora. Então, assim, ó, exercício. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura 300 kelvins. Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada à pressão constante? Vamos dobrar a temperatura mantendo a pressão. Então, vamos aqui, ó. O volume 1 é de 10 litros. A pressão 1, que nem vai precisar, mas vou botar aqui só para dizer que eu não, só para não dizer que não botei, a 5 atm. Temperatura 1 igual a 300 kelvins. Qual vai ser o volume 2 se a pressão 2 for igual à pressão 1, ou seja, 5 atm, com a temperatura dobrada? Então, o dobro de 300, 600 kelvins. Tá? Isso. Opa, eu botei errado aqui, né? Volume 1 é 14, não 10. Então, deixa eu apagar aqui. O volume 1, não 10 litros, 14 litros. Tá. Vocês lembram que foi dito que as duas grandezas são diretamente proporcionais? Então fica muito fácil. Se a temperatura dobrar na escala Kelvin, o volume também vai dobrar. Então, 14 vezes 2, 28. Resposta certa, letra C. Beleza? Mas vamos fazer a conta. Então, a conta diz assim, ó, volume 1 dividido por temperatura 1, pressão nem vai entrar aqui, é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. 14
dividido por 300 é igual a volume 2 dividido por 600. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar os 600 que está dividindo, passar para o primeiro membro multiplicando, escrever de trás para frente. Temos o seguinte. Escrevendo de trás para frente, o V2 vai ficar só. Quem já estava lá no primeiro membro? 14 dividido por 300. Lembra dos 600 que estava dividindo no segundo membro? Passa para o primeiro multiplicando. Vezes 600. Ó, cancelar esse zero com esse zero com esse zero. E dá para a gente dividir esses dois números aqui logo, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. Logo, a nossa resposta vai ficar assim, ó. V2 vai ser igual a 14, que eu não mexi, vezes 2. Volume 2, como eu falei antes, 28 litros. Beleza? Resposta certa. Letra C. Para ver se está certo. Letra C. Bom? Ok. Vamos para o segundo. Diz assim, ó. Um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante. Pressão constante. Quer dizer que ela é isobárica. Ela é isobárica. Tem o volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que a temperatura em graus Celsius dobra, a temperatura em Kelvin dobra. Então, se a gente voltar um pouquinho lá para a lei de Charles, diz assim, ó. Para uma massa fixa de gás mantida a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Tá? Temperatura em Kelvin. Então, é diretamente proporcional. Então, o que acontecer com o volume acontece com a temperatura em Kelvin. Então, se o volume for dobrado, a temperatura em Kelvin também vai dobrar. A temperatura em Kelvin dobra. Letra B. Assim fica muito fácil, mas é isso mesmo. Porém, aqui a gente vai fazer a conta. Vamos fazer a continha aqui. Então, acompanhe comigo. Vamos ler de novo. O volume inicial é de 10 litros. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Então, aqui, ó, volume 1, 10 litros. Temperatura 1, 27 graus Celsius. Volume vai dobrar. O volume 2, duas vezes o volume 1. Então, vai dar 20 litros. É isso? Se o volume for dobrado, é isso. Qual vai ser a nova temperatura? Falei para vocês que essa conta, a única grandeza que a gente tem que se preocupar é com a temperatura, que não pode estar em graus Celsius, tem que estar em Kelvin. E aí, transformar temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Já falamos sobre isso. Igual 27 mais 273. Isso aqui equivale a 300 kelvins.
Tá? Então, eu não posso usar em graus Celsius, tenho que usar em Kelvin. 300 kelvins. Certo? Agora vamos para a fórmula. Volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. 10 dividido por 300 é igual a 20 dividido por T2. Tá? O que a gente vai fazer agora? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, que na matemática chama meios pelos extremos. Então, eu tenho T2 vezes 10, 10 vezes T2 igual 20 vezes 300. 20 vezes 300. Esse 10 que está multiplicando passa para o segundo membro, fazendo a operação inversa, dividindo. T2 vai ficar só. Vai ficar, ó, 20 vezes 300 dividido por 10. Aí eu posso cancelar, ó, esse zero com esse zero. T2 vai ser igual a 2 vezes 300, que vai dar 600. 600 Kelvin. Essa é a nossa resposta, ó. Vocês lembram que eu falei que a temperatura ia dobrar? Olha quanto foi a temperatura 1. 300. Quanto foi a temperatura 2? 600. Joadson, isso aí não ia dar a mesma coisa em graus Celsius? Ó, em graus Celsius, se eu transformar assim, ó, temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em graus Celsius, vamos ver quanto é que fica esse 600. Menos 273. Isso aqui dá 600 kelvins equivale a 327 graus Celsius. Tá? Então, olha quanto era. Era 27 graus Celsius, que é o que vale a 300 Kelvin. Quanto ficou? 327 graus Celsius, 600 Kelvin. Perceba que daqui para cá dobrou. Agora, daqui para cá, aumentou mais de 10 vezes. Então, ela dobra em Kelvin, não em graus Celsius. Então, a nossa resposta, ó, a temperatura em Kelvin dobra. Beleza? Vamos para a próxima. Dá tempo ainda de fazer mais uma, rapidinho. Em uma transformação isobárica, o gás que preenche um recipiente de 3 litros e está inicialmente com uma temperatura de 450 Kelvin. O estado final do gás indica que sua temperatura diminuiu para 300 Kelvin. Qual o volume do gás ao término da transformação? Então vamos aqui, ó, anotar os dados. Eu tenho aqui que o volume 1 vale 3 litros. Ela é isobárica, né? Temperatura 1, 450 kelvins. A pergunta é, qual é o volume 2 se a temperatura 2 for para 300 Kelvin? Vamos aqui, ó. Volume 1 dividido pela temperatura 1 igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. 3 litros dividido por 450 é igual ao volume 2 dividido por 300. Então, o que que nós vamos fazer? Esse 300 que está dividindo vai passar para o segundo membro, para o primeiro membro multiplicando. E eu vou escrever de trás para frente. Tá? Então, temos o seguinte, ó. Vou escrever para cá.
Como eu vou escrever de trás para frente, eu vou escrever o V2 sozinho. Quem já estava lá no primeiro membro? 3 dividido por 450. O 300 que estava dividindo passa multiplicando. Então, vezes 300. Quanto é que vale 3 vezes 300? 900. Isso dividido por 450. Simplificando um zero com zero, fica 90 dividido por 45, que vai dar 2 litros. Pronto? Beleza? 2 litros, resposta certa, letra B. Beleza? Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem mais um vídeo sobre transformações gasosas, tá? Não deixe de ver os outros que já gravamos e acompanhar também nos próximos. Tchau, tchau. Até a próxima.